Os princípios do direito do trabalho são pilares fundamentais que orientam a aplicação e interpretação das normas trabalhistas, assegurando equilíbrio e justiça nas relações laborais. O direito do trabalho desempenha um papel essencial na garantia de condições dignas, reconhecendo a função social do trabalho como um elemento indispensável para o desenvolvimento humano e econômico. Nesse vídeo, exploraremos a relevância desse campo jurídico, destacando seus impactos práticos na sociedade contemporânea. Uma primeira informação importante é que a doutrina majoritária da corrente positivista posiciona os princípios trabalhistas como fontes subsidiárias supletivas do direito do trabalho, o que significa dizer que os princípios têm função informativa, interpretativa e também normativa, essa última em caráter subsidiário. Quero aproveitar um instante para convidar você a conhecer o canal do YouTube Direito com o professor Fernando Caetano, que sou eu. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e, principalmente, se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo importante. Ao se inscrever e ativar o sininho, você receberá notificações em primeira mão de novos vídeos. Dessa forma, você estará sempre atualizado com as últimas novidades e análises jurídicas. Além disso, deixe um comentário com suas dúvidas e sugestões. A interação com a nossa comunidade é essencial para a criação de conteúdos ainda mais relevantes. O princípio número 1 do direito do trabalho é o princípio da proteção. Ele é um princípio-chave, funciona como um norteador das relações de trabalho. Ele busca equilibrar a desigualdade jurídica decorrente da subordinação e se subdivide em princípio da norma mais favorável, princípio do indúbio pro operário e o princípio da condição mais benéfica. A primeira subdivisão do princípio da proteção é o princípio da norma mais favorável, que diz que, existindo uma multiplicidade de normas aplicáveis, aplica-se a mais favorável ao empregado. A exceção a esse princípio é a supremacia dos acordos coletivos sobre as convenções e dos acordos e convenções coletivos sobre a lei. E a exceção da exceção são as normas proibitivas de ordem pública, que devem ser sempre aplicadas. Elas estão lá no artigo 611-A da CLT. Por exemplo, a vedação do intervalo entre jornada inferior a 30 minutos. A segunda subdivisão do princípio da proteção é o princípio do indúbio pro operário, que é uma expressão em latim que significa, na dúvida, a favor do empregado. Esse princípio diz exatamente isso, que na dúvida sobre uma questão de direito material, deve ser aplicado o entendimento mais favorável ao empregado. A exceção é que esse princípio não se aplica ao direito processual do trabalho, apenas ao direito material do trabalho. A terceira e última subdivisão do princípio da proteção é o princípio da condição mais benéfica. Esse princípio diz que uma nova regra menos benéfica só se aplica aos novos contratos de trabalho. E as cláusulas contratuais que concedem vantagens, elas integram ao contrato de trabalho. Essa disposição está na súmula 51 do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O segundo princípio que nós vamos ver é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Nós vamos perceber que esse princípio ele também é uma decorrência da ideia de proteção ao empregado. Esse princípio da inalterabilidade contratual lesiva diz que só é permitido alterar o contrato de trabalho de forma consensual e desde que essas alterações não sejam lesivas ao empregado. Ou seja, nem de forma consensual pode haver alteração lesiva ao empregado. A exceção a esse princípio é que o salário pode ser reduzido por acordo ou convenção coletiva em caráter temporário. Se essa redução ocorrer, ela gera estabilidade ao empregado cujo salário foi reduzido. Essa previsão está lá no artigo 611-A, parágrafo 3º da CLT. O terceiro princípio é o princípio da intangibilidade salarial, que também é uma decorrência do princípio anterior.
Esse princípio da intangibilidade salarial diz que o salário não pode ser reduzido e nem penhorado. E ele traz 4 exceções. A primeira nós já vimos, que ela pode ser reduzida por acordo ou convenção coletiva em caráter temporário e gerando estabilidade para o empregado. A segunda exceção é que o salário pode ser penhorado em caso de pensão alimentícia. E a terceira exceção é que os valores acima de 50 salários mínimos não estão protegidos pela impenhorabilidade. A quarta exceção é que o salário pode ser reduzido se uma pessoa que ocupava uma função de confiança for retornado para sua função original. Se você chegou até aqui, obrigado. Quero te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e assinar as notificações para ficar por dentro de tudo. Conto com você. O quarto princípio é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Esse princípio diz que, mesmo que o contrato de trabalho diga uma coisa, se a realidade dos fatos da relação de emprego for diferente do contrato escrito, valerá a realidade para os fins da justiça do trabalho e da aplicação das regras do direito do trabalho. O quinto princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio diz que o empregador tem o ônus de provar o fim da relação de emprego. Esse entendimento está na súmula número 212 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O sexto princípio é o princípio da alteridade. Esse princípio estabelece que o empregador assume os riscos da atividade econômica. E está previsto lá no artigo 2º da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. O sétimo princípio do direito do trabalho é o princípio da indisponibilidade do direito do trabalho. Esse princípio determina que o Estado define um patamar mínimo de direitos trabalhistas, que não podem ser reduzidos e nem renunciados. E que as normas trabalhistas são imperativas, de observância obrigatória. Foi possível concluir que o direito do trabalho carrega princípios que fornecem informações sobre como deve ser interpretada a lei trabalhista e também carrega um papel normativo subsidiário. Além dos princípios gerais de direito, foi possível conhecer princípios específicos do direito do trabalho, que protegem o empregado, seu salário, a continuidade do contrato, a indisponibilidade de direitos e reforçam a obrigatoriedade da observância da legislação trabalhista em todas as situações. Obrigado por assistir, não deixe de curtir, se inscrever, comentar, confira mais vídeos no canal e até a próxima.